Olá, professores! Sejam bem-vindos à quarta semana formativa da Rede Estadual de Educação. Meu nome é Dinete, faço parte da equipe da Gerência de Formação Central. É muito bom poder continuar dialogando com vocês sobre o ensino da língua portuguesa. O objetivo desse encontro é refletir sobre linguagens, códigos e suas tecnologias, com foco no ensino da língua portuguesa através da vivência do gênero conto. Ao fazer essa vivência, diga que serão observadas as habilidades de escritores que estão sendo desenvolvidos nas respectivas atividades, bem como outras que poderão ser desenvolvidas. Então, a nossa grande área é linguagens, códigos e suas tecnologias. Vejamos como ela se organiza. Explique que a língua portuguesa e língua estrangeira estão dentro de uma grande área chamada linguagens, códigos e suas tecnologias. Fazem parte dessa área a arte com suas 4 linguagens: artes visuais, música, dança e teatro, a língua portuguesa, a língua estrangeira, a educação física e ainda a informática. Explique que juntas, essas 5 áreas devem levar os estudantes a conhecer, compreender e desenvolver as diferentes linguagens. Diga que nos concentraremos no currículo referência de língua portuguesa e das línguas estrangeiras, espanhol e inglês. Explique que nossa pauta está dividida em 2 momentos. No primeiro momento, faremos uma reflexão a respeito da concepção diária de língua portuguesa e língua estrangeira. No segundo momento, faremos um estudo do currículo referência de língua portuguesa e do currículo referência de língua espanhola e língua inglesa. A língua falada e escrita é o objeto prioritário de estudo de língua portuguesa e língua estrangeira. A língua é vista de forma indissociável da sociedade em suas relações históricas, políticas, culturais e sociais, já que a língua é um sistema partilhado pelos membros de uma comunidade que a utilizam como forma de interação por meio de diferentes gêneros do discurso. Os gêneros do discurso são os conteúdos do currículo referência de língua portuguesa e língua estrangeira. Vale lembrar que os gêneros do discurso se agrupam em tipos de texto, tais como o narrativo, o informativo, o argumentativo dissertativo, o injuntivo e o expositivo. É pela linguagem que o homem se constitui sujeito. É por meio dela que interagimos nas diferentes e inúmeras situações comunicativas, seja para afirmar, questionar, argumentar, refutar, redizer, ressignificar, contar, recontar, entre outros. A língua portuguesa tem um papel fundamental na constituição desse sujeito e na construção da cidadania. Nesse momento, vamos observar de que forma o currículo referência de língua portuguesa está estruturado. O currículo referência de língua portuguesa e língua estrangeira do ensino fundamental e médio
apresenta a seguinte estrutura: ano, bimestre, expectativas de aprendizagem, eixo temático, conteúdo. No currículo de língua portuguesa, as expectativas de aprendizagem estão divididas em 4 eixos: prática de oralidade, prática de leitura, prática de escrita, prática de análise da língua. Explique que antes de prosseguir, alguns questionamentos se fazem necessários. Ouça o que os professores têm a dizer antes de fazer suas colocações. Mas, por que estudar língua portuguesa e uma língua estrangeira na educação básica? Qual o papel do ensino da língua portuguesa e da língua estrangeira? O que é importante estudar nesses 2 componentes curriculares? Retome a ideia de que é pela linguagem que o homem se constitui sujeito e que a língua portuguesa tem um papel fundamental na constituição desse sujeito e na construção da cidadania. Quanto ao ensino de uma língua estrangeira, sua importância não está voltada apenas para o mercado de trabalho ou pelo fato de estarmos no mundo globalizado. O ensino de línguas estrangeiras não deve meramente capacitar os estudantes para fins comunicativos. Quanto ao que é importante estudar nesses 2 componentes curriculares, a resposta para esse questionamento está diretamente associada à nossa concepção de língua. A concepção de língua que norteia o currículo referencial de língua portuguesa e língua estrangeira não considera apenas as estruturas linguísticas encerradas em si mesmo. Currículo referência de língua estrangeira. Mediador. Apresente aos professores participantes o currículo referência de língua estrangeira e explique-lhes que aprender uma língua estrangeira amplia a visão cultural e social do aluno, além de potencializar o desenvolvimento da capacidade de compreensão e produção oral e escrita. Eixo temático. Compreensão e produção de diferentes gêneros do discurso em língua estrangeira. As expectativas de aprendizagem estão divididas em 3 momentos: compreensão oral e escrita, escuta e leitura, produção oral e escrita, fala e escrita, prática de análise linguística. Conteúdo: diálogos e entrevista, compreensão oral e escrita. Ler diálogos e entrevistas utilizando estratégias de leitura. Escutar e compreender as palavras estudadas do vocabulário utilizado nas aulas. O que a escola deve almejar com o trabalho da leitura em língua estrangeira é formar um leitor intercultural, crítico e imaginativo. Produção oral e escrita. Produzir pequenos diálogos utilizando os cumprimentos, fazendo e respondendo às apresentações. Prática de análise linguística. Reconhecer e fazer uso dos cumprimentos e dos recursos linguísticos apropriados para a produção escrita e oral de pequenos diálogos. O trabalho com as habilidades comunicativas da língua, ler, escrever, escutar e falar, é fundamental para que o estudante contemple suas necessidades afetivas, comunicativas e cognitivas
como ser sócio-histórico e intercultural. Como ensinar língua portuguesa e língua estrangeira por meio dos gêneros do discurso? Não existem receitas para o ensino. A sequência didática é a metodologia mais adequada para o ensino de gêneros do discurso. A língua falada e escrita é o objeto prioritário de estudo de língua portuguesa e língua estrangeira, sendo vista de forma indissociável da sociedade em suas relações históricas, políticas, culturais e sociais, já que é um sistema partilhado pelos membros de uma comunidade que a utilizam como forma de interação por meio de diferentes gêneros do discurso. Sendo assim, os gêneros do discurso representam as manifestações comunicativas de práticas sociais diversas. E por essa razão, são gêneros do discurso. Como em língua portuguesa, o que sugerimos são as atividades sequenciadas como exemplo que vivenciaremos aqui. Olá, bom dia. Estamos aqui em mais uma formação. Essa formação dos professores da rede estadual, Caderno Educacional. E o objetivo dessa pauta, dessa nossa formação, é refletir sobre o ensino da língua portuguesa através da vivência do gênero conto. Então, nós vamos apresentar, vocês, professores multiplicadores, vamos apresentar o objetivo da formação e, para tanto, vivenciar as atividades do caderno educacional com ênfase no gênero conto. Ao fazer essa vivência, diga que serão observadas as habilidades dos descritores que estão sendo desenvolvidas nas respectivas atividades, bem como outras que poderão ser desenvolvidas. Nós teremos a primeira etapa, agora pela manhã, e no período matutino, então nós temos aí uma pauta extensa. No primeiro momento, nós vamos propor ao grupo um diagnóstico dos conhecimentos prévios. Nós vamos, então, aqui propor o desenvolvimento de um trabalho que envolva 2 das 4 práticas de estudo da língua, que é a escrita e a oralidade, com o intuito de fazer um levantamento dos conhecimentos prévios sobre o gênero conto. Esses conhecimentos prévios, então, serão aqui levantados. Nós vamos agora propor uma dinâmica de contando histórias. Nós vamos fazer a leitura. Essa leitura pode ser feita a partir de cópias distribuídas aos professores, enfim. Ou então apenas projetando o slide. Nós podemos ler os slides e, após a leitura, nós vamos entregar as propostas de trabalho. Pode ser feita dessa maneira também. Então, nós vamos projetar. Nós vamos ler os slides 6 e 7 e, após a leitura, nós vamos entregar as propostas de trabalho para os grupos, explicando que terão 40 minutos para realizarem a tarefa. É lógico que é necessário tranquilizar os participantes quanto ao fato de não precisarem, nesse momento, fazer algo assim muito extenso. Então, pode-se dizer que o ato de contar histórias remonta às origens da humanidade. O ser humano já surgiu contando histórias. Tudo o que via, descobria ou pensava dava origem a uma história,
que ele aumentava ou modificava usando sua imaginação. A verdade é que a maioria das pessoas, em um determinado momento de sua existência, já teve a oportunidade de lançar mão de suas habilidades criadoras e, com certeza, já emocionou, fez rir ou embaraçou alguém diante de uma história. Então, agora é o momento de trabalharmos em grupos. Nós vamos testar essa capacidade inata a todos nós em uma pequena brincadeira, sem pressão, apenas diversão. Deixem de lado a inibição e liberem a imaginação. Os grupos terão exatamente 40 minutos para produzirem o seu texto. O grupo 1, que nós vamos aqui apresentar, o grupo 1, já na época dos homens primitivos, eles adquiriram o hábito de relatar seus feitos nas paredes das cavernas onde viviam. E graças a isso, podemos ter uma ideia de como caçavam, do que comiam, de seus hábitos. E hoje, como seria esse relato? Sua tarefa, grupo 1, será contar um dia na vida do homem moderno, desde o momento em que levanta até ao se deitar. Mas como nossos ancestrais, vocês não utilizarão palavras, apenas desenhos. Não se preocupem, podem ser rudimentares como os deles. Afinal, em alguns milênios seremos considerados os homens das cavernas do século XXI. Uma observação. Para a formação dos grupos, pode ser estabelecida uma dinâmica que o multiplicador achar conveniente, como, por exemplo, a formação por letras de músicas, ou então por números, ou por letras, ou por cores, enfim, fica a critério de cada multiplicador a formação dos grupos. O grupo 2 terá um outro desafio. E o desafio do grupo 2 será: você trabalha em uma grande empresa e seu chefe é uma fera. Ontem foi a final do campeonato e seu time ganhou. Claro que você não podia deixar de sair e comemorar com os amigos, mesmo prometendo que seria só uma cervejinha. Acontece que justo hoje era o dia da reunião de departamentos e você se atrasou. Demissão na certa? Não para você, que é um ótimo contador de histórias. Vamos lá, faça seu chefe chorar e te perdoar desse pequeno deslize. Esse será o desafio do grupo 2. O grupo 3 também terá um desafio. Todo bom pescador que se preze tem sempre uma boa história para contar. Então, mãos à obra. Imagine um belo feriado à beira de um rio com os amigos ou familiares. E na volta ao trabalho, as histórias de dar inveja contadas aos colegas de trabalho sobre aquele peixão que escapou. Afinal, o que escapa é sempre o maior, não é mesmo? Seja convincente e não desmereça sua fama de grande pescador. Então, assim, o grupo 3 vai se preparar para essa interessante história. Já o grupo 4, ele vai imaginar o primeiro encontro. Todo mundo quer impressionar, não é mesmo?
Imagine um encontro com aquela ou aquele garota ou garoto que você observa há tempos e finalmente conseguiu marcar para irem ao cinema no domingo à tarde. Seus colegas querem todos os detalhes na segunda-feira e você, claro, vai sair bem na fita. Então, que tal começar agora a contar uma linda história do seu primeiro encontro? Já o grupo 5 vai enfrentar o desafio de: quem não é nem um pouco saudosista em relação à sua própria infância, que atire então a primeira pedra. Ainda mais quando sentados junto aos irmãos, primos, amigos, que viveram conosco aquelas aventuras. Ah, que saudades! E quem tem filhos, então? A toda hora recebe pedidos para que fale sobre sua infância, suas brincadeiras e traquinagens. Vamos dar vazão a esse saudosismo e contar um episódio bem significante da infância de alguém do grupo. Pode ser alegre, pode ser triste. A escolha é de vocês, grupo 5. Vamos lá? Para o grupo 6, um novo desafio. Bem, não é o que você está pensando. Essa famosa frase, com certeza, já iniciou desculpas magníficas, algumas mesmo mirabolantes. Pois é a vez de vocês a utilizarem em uma divertida história a fim de convencer uma namorada ciumenta da inocência de seu amado e conseguir o seu perdão. Então, vamos lá. Não é o que você está pensando. Que frase famosa, não? Que desculpa esfarrapada, mas conte-nos uma história, grupo 6, convencendo-nos de que realmente ela é real. Ao grupo 7, coube o seguinte desafio. Na antiguidade, os povos se reuniam ao redor da fogueira e contavam suas lendas e contos. Essas lendas e contos eram histórias do imaginário popular pertencentes à memória coletiva. Relembre uma dessas histórias, ouvida quando criança, de seus pais, avós ou pessoas da sua comunidade, e conte-a agora. Vamos então aguçar a nossa imaginação, grupo 7, e lembrar quantas histórias pavorosas de fantasmas nos eram contadas, quantas histórias românticas, quantas histórias engraçadas. Enfim, lembre-se de uma agora e nos conte. Ao grupo 8, caberá a seguinte tarefa. Muitas vezes, somos traídos por nossa própria imaginação. Barulhos e sombras transformam-se em medonhas criaturas que nos assombram em sonhos ou não. Lembra de algum episódio assim? Então conte-nos agora aquelas histórias terríveis, aquelas em que no meio da noite senti um gelo. Parece-me que os pés estavam esfriando, parecia-me que algo aproximava-se. Lembrem-se, tudo fruto de uma imaginação infantil.
mas por quantas vezes essas histórias nos assombraram. Então, agora lembre-se de alguma delas e conte-nos. Bem, agora nós vamos observar que cada grupo, depois de elaborada todas as histórias, cada grupo agora terá 5 minutos para apresentar. Essa apresentação, ela pode ser apenas a leitura do que foi produzido, mas ela pode ser também uma leitura expressiva ou encenação, lembrando que cada grupo tem apenas 5 minutos para apresentar o que produziu. Então, nesse momento, após todos, após a apresentação de todos, porque cada grupo agora tem 5 minutos, então, nós vamos agora apresentar alguns comentários pertinentes a essas histórias. Então, a apresentação de todos, nós vamos incentivar a cada um dos participantes a se manifestarem sobre a sua opinião em relação a tudo que foi produzido. Se eles gostaram ou não de contar, de ouvir histórias. Vamos ouvir, então, relatos agora. É hora de ouvir. É importante, nesse momento, que nós tenhamos uma disponibilidade para ouvir como foi esse momento, tanto de contar quanto de ouvir história. Bem, e ainda precisamos lembrar sobre qual seria a importância das histórias na vida das pessoas. Então, esse é um momento de reflexão. É um momento que, ao levantar essa questão sobre qual seria a importância das histórias na vida das pessoas, é importante que agora os participantes falem brevemente, ou então convide a prosseguir com o trabalho. E agora nós vamos dar prosseguimento, depois de todos esses depoimentos, nós vamos dar prosseguimento à nossa pauta, fazendo a ampliação dos conhecimentos sobre os gêneros. Bem, agora vem a prática de leitura e oralidade. Bem, então agora nós estamos desenvolvendo a prática de oralidade e leitura. Nós vamos propor a leitura dizendo que, como percebemos, nossas histórias conseguiram emocionar de alguma forma os colegas. Algumas fizeram rir, outras talvez tenham feito chorar. O fato é que, de algum modo, provocaram nossos leitores ouvintes. De acordo com Moacir Scliar, no seu texto Conto se Apresenta, contos literários são histórias sobre gente comum, que aparecem em jornais, em revistas, em livros, escrita por gente que sabe usar as palavras para emocionar pessoas, para transmitir ideias. Vamos ler o texto de Moacir Scliar e ver o que ele diz. Olá. Não adianta olhar ao redor. Você não vai me enxergar. Não sou uma pessoa como você. Sou, vamos dizer assim, uma voz. Uma voz que fala com você ao vivo, como estou fazendo agora. Ou então que ele fala dos livros que você lê. Não fique tão surpreso assim. Você me conhece. Na verdade, somos até velhos amigos. Você já me ouviu falando de Chapeuzinho Vermelho e do Príncipe Encantado.
de reis, de bruxas, do Saci Pererê. Falo de muitas coisas, conto muitas histórias, mas nunca falei de mim próprio. É o que eu vou fazer agora, em homenagem a você. E começo me apresentando. Eu sou o conto. Sabe o conto de fadas? O conto de mistério? Sou eu, o conto. Vejo que você ficou curioso. Quer saber coisas sobre mim. Por exemplo, qual é a minha idade? Devo lhe dizer que sou muito, muito antigo. Porque contar histórias é uma coisa que as pessoas fazem há muito, muito, muito tempo. É uma coisa natural, que brota de dentro da gente. Faça o seguinte, feche os olhos e imagine uma cena. Uma cena que se passou há muitos, milhares de anos. É de noite e uma tribo dos nossos antepassados, aqueles que viviam nas cavernas, está sentada ao redor da fogueira. Eles têm medo do escuro, porque no escuro estão as feras que os ameaçam, aqueles enormes tigres e outras mais. Então, alguém olha para a lua e pergunta: por que é que às vezes a lua desaparece? Todos se voltam para um homem velho, que é uma espécie de guru para eles. Esperam que o homem dê a resposta, mas ele não sabe o que responder. E então eu apareço, eu, o conto. Surjo lá da escuridão e, sem que ninguém note, falo baixinho ao ouvido do velho. Conte uma história para eles. E ele conta. É uma história sobre um grande tigre que anda pelo céu e que de vez em quando come a lua. E a lua some. Mas a lua não é uma coisa muito boa para comer, de modo que lá pelas tantas, o grande tigre bota a lua para fora de novo e ela aparece no céu, brilhante. Todos escutam o conto. Todo mundo, homens, mulheres, crianças, todos estão encantados e felizes. Antes havia um mistério. Por que a lua some? Agora, aquele mistério não existe mais. Existe uma história que fala de coisas que eles conhecem. Tigre, lua, comer. Mas fala como essas coisas poderiam ser, não como elas são. Existe um conto. As pessoas vão lembrar esse conto por toda a vida. E quando as crianças da tribo crescerem e tiverem seus próprios filhos, vão contar a história para explicar a eles por que a lua some de vez em quando. Aquele conto. No começo, portanto, é assim que eu existo. Quando as pessoas falam em mim, quando as pessoas narram histórias sobre deuses, sobre monstros, sobre criaturas fantásticas, histórias que atravessam os tempos, que duram séculos, como eu. Aí surge a escrita, uma grande invenção. A escrita, você não concorda? Como a escrita, eu não existo mais somente como uma voz. Agora estou ali, naqueles sinais chamados letras, que permitem que pessoas se comuniquem, mesmo à distância. E aquelas histórias sobre deuses, sobre monstros, sobre criaturas fantásticas, vão aparecer em forma de palavra escrita. E é neste momento que eu tenho uma grande ideia, uma inspiração. Vamos dizer assim, você sabe o que é inspiração? Inspiração é aquela descoberta que a gente faz de repente. De repente tem uma ideia muito boa. A inspiração não vem de fora, não. Não é uma coisa misteriosa que entra na nossa cabeça. A boa ideia já estava dentro de nós, só que a gente não sabia. A gente tem muitas boas ideias, pode crer. E então, com aquela boa ideia, chegou perto de um homem ainda jovem.
ele não me vê, como você não me vê. Eu me apresento como me apresentei a você. Digo-lhe que estou ali com uma missão especial, com um pedido. Escreva uma história. Num primeiro momento, ele fica surpreso, assim como você ficou. Na verdade, ele já havia pensado nisso, em escrever uma história, mas tinha dúvidas. Ele escrever uma história? Como aquelas histórias que todas as pessoas contavam e que vinham de um passado? Ele escrever uma história? E assinar seu próprio nome? Será que pode fazer isso? Dou força. Vá em frente, cara. Escreva uma história. Você vai gostar de escrever. E as pessoas vão gostar de ler. Então ele senta e escreve uma história. É uma história sobre uma criança, uma história muito bonita. Ele lê o que escreveu. Nota que algumas coisas não ficaram muito bem. Então escreve de novo. E mais uma vez. E aí, sim, ele gosta do que escreveu. Mostra para outras pessoas, para os amigos, para a namorada. Todos gostam, todos se emocionam com a história. E eu vou em frente. Procuro uma moça muito delicada, muito sensível. Mesma coisa. Escreva uma história. Ela escreve. E assim vão surgindo escritores. Os contos deles aparecem em jornais, em revistas, em livros. Já não são histórias sobre deuses, sobre criaturas fantásticas, não. São histórias sobre gente comum. Porque as histórias sobre as pessoas comuns, muitas vezes, são mais interessantes do que histórias sobre deuses e criaturas fantásticas. Até porque deuses e criaturas fantásticas podem ser inventados por qualquer pessoa. O mundo da nossa imaginação ele é muito grande. Mas a nossa vida, a vida de cada dia, está cheia de emoções. E onde há emoção, pode haver conto. Onde há gente que sabe usar as palavras para emocionar pessoas, para transmitir ideias, existem escritores. Alguns deles, grandes escritores. Você vai conhecer agora. O José Paulo Paz, que já morreu, escrevia poemas, escrevia artigos, escrevia contos. Ele adorava crianças e adorava palavras. E por causa disso, escreveu A Revolta das Palavras. Você já imaginou isso? As palavras se revoltando? Pois é. Se o conto pode falar, as palavras podem se revoltar, não é verdade? Isso é o que José Paulo Paz diz. E depois tem o Milton. O Milton Atum. Ele é do norte de Manaus. E escreve uma linda história que se passa em Chapuri, no Acre. E o Marcelo Coelho, que é jornalista, fala sobre o primeiro dia na escola. Lembram disso? Lembram do primeiro dia na escola? O Marcelo vai ajudar vocês a lembrar. Já o Drauzio Varela é médico, um grande médico que é também escritor. Mas os médicos e os escritores também tiveram infância. Também fizeram travessuras e é disso que o Drauzio vai falar para vocês. E, já que eles estão aqui, posso ir embora porque agora vocês estão em muito boa companhia. Vou em busca de outros garotos e outras garotas para quem vou me apresentar. Eu sou o conto. Bom, esse conto foi extraído. Era uma vez um conto, São Paulo, Companhia das Letras, das Letrinhas. Professor, aqui, ao propor a leitura do conto de Moacir Sclia, você poderá solicitar a leitura compartilhada com os participantes, pedindo a cada um que leia um parágrafo. Você pode ler sozinha, fazendo todas as entonações necessárias, ou ainda poderá pedir ou solicitar a algum dos participantes que leia todo o conto para a turma. Bem, agora, após a leitura do conto de Moacir Sclia,
retome rapidamente as produções iniciais, aquelas que foram feitas por cada grupo, e verifique com os participantes se os textos produzidos cumpriram os requisitos necessários, ou seja, falam de gente comum e provocam algum tipo de emoção no leitor. Chame a atenção para o fato de que aquela foi apenas uma produção inicial e que serve apenas para nos lembrar como o contar histórias faz parte da vida de todos nós, em maior ou menor grau. Convide-os a prosseguirem com o estudo do gênero. Então, retomando a história inicial, confirmar se é uma história possível de acontecer com pessoas comuns, e então acham que estamos no caminho certo? Será que nós estamos mesmo no caminho certo? Vamos então prosseguir a nossa jornada pelo mundo mágico e maravilhoso do conto. E agora, a proposta aqui é um trabalho em grupo. Aqui você poderá usar uma outra estratégia para a formação dos grupos, ou então você poderá permanecer com os grupos iniciais, que é uma ideia interessante. Aqueles grupos que foram formados no primeiro momento para a construção das histórias poderão ser mantidos aqui, ou, se você preferir, forme outros grupos. Então, vamos distribuir aqui os textos e as perguntas aos grupos, e nós vamos confirmar o tempo. O tempo são 40 minutos para que eles leiam e respondam às propostas, aos questionamentos, às questões aí propostas. Bem, agora, após a leitura, então, dos contos, cada grupo, então, vai ler, ele vai ter um conto, após essa leitura, será, então, respondida a algumas questões. As questões, elas precisam circular no grupo e garantir que todos estejam participando. O conto tem personagens? Quem são? Então, a partir da leitura do conto proposto para cada grupo, nós vamos, após a leitura, responder a essas questões. As ações convergem para o mesmo ponto? Qual? A história acontece em um curto espaço de tempo? Então, vamos delimitá-lo. Quem conta a história faz parte dela? Ou seja, ele é um narrador personagem? Como você percebe esse fato? Ou não, Ele pode não ser um narrador personagem, ele pode ser um narrador observador, ele pode ser um narrador que esteja apenas observando a história e contando a história sob seu ponto de vista. Que tipo de linguagem é utilizada no conto que vocês leram? Cada grupo, tendo lido um conto, vai ter, então, como suporte o conto para responder essas questões. É importante aqui que o grupo consiga exemplificar o tipo de linguagem com trechos do conto. Que tempo verbal predomina nesse conto que nós acabamos de ler, que o grupo acabou de ler? Que tempo verbal é predominante? Na sua opinião, por que será que esse tempo verbal predomina? Será que trata-se de um pretérito perfeito, em que as ações são pontuais, acabadas, ocorridas, ficaram no passado? Ou será que o que predomina é o pretérito imperfeito, com ações que
que se prolongam com ações que estabelecem um processo de continuidade no passado. Enfim, é importante que se identifique o tempo verbal e o valor do emprego desse tempo verbal na construção da história. Bem, e uma outra pergunta é: qual o momento de maior emoção da história? Então, é importante que aqui cada grupo identifique o ápice da história, o clímax da história. Bem, esse é um trabalho que cada grupo terá, então, 40 minutos para ler o conto e responder as questões propostas. Após a leitura e após a realização, a discussão e elaboração das respostas, nós vamos pedir que cada grupo socialize a leitura e as respostas. Cada grupo terá, nesse momento, 10 minutos para fazer essa socialização. Aqui é muito importante a identificação do conto, a identificação do autor, um breve relato do conto, para que cada grupo tenha a ideia do conto e, logicamente, as perguntas e respostas, para que cada grupo, nesse momento que estiver ouvindo, possa identificar os elementos básicos constitutivos desse gênero. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta o narrador, personagens, espaço, tempo, ponto de vista e enredo. Tem sua estrutura fechada, desenvolve uma história e apenas um clímax, ou seja, um momento de maior tensão e intensidade, momento de auge, no qual as ações atingem sua máxima expressão, caminhando então para um desfecho. Então aqui você deverá ler o slide destacando alguns pontos chaves para a caracterização do conto, como a presença de um narrador, quem conta a história, a presença de personagens, quem vive os fatos contados, espaço onde se passam os fatos, o tempo quando acontecem os fatos e um único conflito que precisa ser identificado com certeza. Ao que já foi dito, nós vamos acrescentar agora algumas particularidades do gênero conto. Ele é um texto em prosa que contém um só conflito, um só drama, uma só ação e poucos personagens. Todos os ingredientes do conto convergem para o mesmo ponto. Deve emocionar quem o lê. Os fatos neste gênero literário acontecem em curto espaço de tempo, já que não interessam o passado e o futuro. As coisas se passam em horas ou dias. A linguagem do conto ela é direta, concreta e objetiva. Aqui também, nesse slide 30, é importante ler e explicar que as características citadas aqui nesse slide, tanto nesse slide quanto no anterior, podem ser acrescidas outras, como o fato de o conto apresentar, por exemplo, poucos personagens, uma ação apenas, um curto espaço de tempo, que o conto pode emocionar quem o lê
e também que ele apresenta uma linguagem direta e objetiva. Bem, agora nós estamos na pauta do vespertino. Então, vamos abrir a pauta explicando que, para voltarmos ao trabalho, nós faremos uma retomada sobre o que foi visto sobre o conto no período da manhã. E que, para tanto, utilizaremos o conto do autor goiano Bariane Hortêncio, O Velho e os Urubus, que também se encontra no caderno educacional. Então, agora, essa proposta de retorno sobre o estudo do conto é exatamente uma proposta de poder ler um outro conto, identificar nesse conto lido todas as características que foram identificadas na parte da manhã, pertencentes a esse gênero. É importante aqui esclarecer que nós vamos responder oralmente algumas questões. Para tanto, nós vamos propor a leitura do conto O Velho e os Urubus, de Bariane Hortêncio, que pode ser lido por você, que está conduzindo a formação, ou poderá ser proposta uma leitura dinâmica, ou mesmo que escolha alguém que você já saiba que essa pessoa tem o domínio da leitura e que não vá prejudicar o conto em função de uma má leitura. O Velho e os Urubus. De primeiro, nem sabia quantos, mas depois foi reparando, se interessando, pegou na opinião. Agora eram 12 os urubus, e passou a contá-los todos os dias, e não se retirava enquanto eles não chegassem. Passatempo, distração de velho solitário. Preparando o cigarro, beiradeando o curral, o balde na mão para a ordenha. O dia rompendo, nascente incandescendo, para onde se largavam os urubus um a um, combinados, tais aviões deixando a base. À tarde vinham do poente de um, de dois e até de 3. O velho, assentado no banco do alpendrão, ficava olhando, divisando-os assim que surgissem as pintas negras no sol entrante. Ali sentado, trocando de posições no banco duro, procurando jeito, as hemorroidas ardendo, atentando, contava os seus urubus. Esperava até que chegasse o último, quando se retirava. Recolhia-se cedo, pouco depois do pouso das aves amigas, saciado com um prato de leite com farinha de milho. Só dormia assim, após a chegada dos urubus e do leite com farinha. O pouso, lá deles, uma árvore seca e pé de grande porte, bem em frente à casa, do outro lado da cerca. Fácil, muito fácil do velho contar os urubus. Ele, que quase nada fazia, a perrenguice lhe tolhendo as vontades, a doença caminhando em ritmo acelerado, tinha na chegada dos urubus o seu único entretenimento. Era, além disso, a ordenha das poucas vacas, o caneco costumeiro de café forte e quente, o cigarro feito no capricho. Alguns mais que fazeres, e o leite indefectível com farinha. Dos outros mais serviços,
a afilhada se ocupava. Como se chamava ela? Ele sabia? Não, não se lembrava mais. Pegara a meninota, a velha ainda vivia. Chamavam-na a afilhada, que nunca passou de cria da casa. Ela também o chamava de padrinho e jamais lhe soube o nome. Como se pertencesse à família, fazia um pouco de tudo e não recebia pagamentos. Era pelo passado algumas chitas e as chinelas baratas. No quarto, hora certa, deixava o fervido de ervas para o padrinho banhar as varizes anais, o alívio, a garantia do sono sossegado. O velho despertava antes dos urubus e saía para o relento de orvalho, reparando o horizonte, o clarear, os bichos preparando-se para levantar voo. Quando chovia à noite, eles ficavam esperando o sol sair e, como velhas rezando, asas abertas, enxugavam as penas. Não se fechavam para a nascente como os outros dias. Voavam em círculos sob o domínio dos olhos do velho, galgando as alturas no bater das asas, procurando as camadas de ar favoráveis, e planavam por muito tempo sem perder altura. Um ou outro punha-se em formato aerodinâmico, as asas com V, e mergulhava para o solo num zumbido estridente, descrevendo depois curva ascendente. Era o espetáculo para o velho amigo, que se embevecia. A afilhada entregava-lhe o caneco de leite e levava o balde de leite para a cozinha. Ele sorvia em pequenos goles o café forte. Seu agrado, o canivete no alisamento da palha e na picagem do fumo. Ocupava-se depois em coisinhas até que chegasse a hora do retorno. O sol baixo entra, não entra. Começavam a surgir as pintas pretas, e ele as acompanhava uma por uma, o volume aumentando até tornar-se realidade. O bicho vindo alto, temperando com o oscilar de asas, descendo reto no galho pouso. Depois juntava as asas, como se uma dama de negro fechasse o seu leque. O velho mentalmente contava, eram 6. Agora 7, 8, 9, 10. Não havia errado? Não, não errava. Lá vinha vindo o 11, o 12, mais atrás. Aí ele se recolhia satisfeito, como se tivesse cumprido importante missão. Quando voltavam, mais cedo para o pouso, o voo baixo e direto, o velho sabia que logo choveria, como de fato. E assim, por muito tempo. Assim sempre. Sempre assim. Andava disputando a vida com o ipê seco. Era roxo ou era amarelo? Não se lembrava. Malvados arrancaram as cascas medicinais do seu ipê, condenando-o nunca mais flores e de há muito nem folhas. Mas um dia, que sempre há um dia, o sol já havia entrado e a contagem só acusou 11 urubus. O velho saiu do seu banco e andou daqui para ali, rodando, achando que errara no contar ou que o faltante poderia estar encoberto por um galho mais grosso. Mas não estava. Virou obsessão. Cada noite ele beirando a cerca de arame, os ouvidos atentos para o farfalhar de asas, que não vinha.
Buscara a lamparina que mal clareava, mas que o ajudou a constatar o faltante. O que acontecera com seu urubu? Acasalara-se? Estaria em alguma fresta da pedreira, preparando o ninho para os ovos? Quase não dormia naquelas noites, e o pouco era entrecortado de soninhos, madornas, sonhos mal assombrados, mal sonhados, de sono mal dormido. Onde andaria o seu urubu? Precisava ir à pedreira, que não era tão longe, mas impossível para ele que, se andasse muito, o sangue lhe ocorreria até as alpergatas. Maldita hemorreima, clamava. Mandou a afilhada chamar aquele moço que sempre pegava alguma empreitada. Disse a ele, pedindo-lhe encarecidamente que vasculhassem a pedreira, o que foi feito em vão. Passavam-se os dias e nada do urubu aparecia. Ele também já pousou. Se lamentava do catre, aperreado, nervoso, cismado, encabulado, o mais para conferir os amigos negros que não passavam de 11. Onde estaria seu 12º apóstolo? E falava com eles, perguntando pelo desaparecido. Alguns grasnavam, de certo respondendo que não sabiam. O velho já não se alimentava mais. O leite com farinha agora, sendo pouco, quase nada, ele aceitava. Passava com café e os inúmeros cigarros feitos, na maior parte pela filhada. Um remédio? O padrinho quer um remédio? Ele negava com a cabeça. Não queria nada, não. Queria era o seu urubu. Ele voltou? Perguntou o padrinho. Não sei. O que ela sabia contar não passava dos dedos de uma das mãos. Agora nada mais, não se alimentava nem mais com café e o cigarro. A afilhada não tinha iniciativa, sempre fora mandada, não alcançava as consequências. Não chamou ninguém. Era alta madrugada ainda. O velho notou um clarão de aurora e levantou-se afoito. Estava disposto e leve, saiu para fora. Divisou com alegria todos os 12 urubus no velho ipê seco, saltando no gingado, desengonçado deles, de um galho a outro na comemoração de volta do companheiro. E este era todo o raio de luz refulgente, resplendor. Um urubu-pavão virou, será? Pensou o velho pelas tais e tantas cores. Aí o resplandecente bateu asas, volteou a árvore, fez círculos curtos em torno do velho, toda pompa a cumprimentá-lo. As asas coloridas, emanando luz, farfalhou em voo rasante pela cabeça do amigo, a convidá-lo. Ele, não sabe como, aceitou e partiu voando também. Seguindo seu urubu, procurando as camadas favoráveis de ar, planando na gostosura. Muito admirado, feliz, avistava lá de cima as divisas da fazendola, o gadinho sendo formado com os outros que se juntaram à esquadrilha da amizade, do reencontro, até que o sol se anunciou, o discão vermelho no horizonte, o bando se dirigindo para aquela direção, sumindo, pintas pretas. Como já era tarde, o dia avançando, a afilhada foi até o quarto levar o caneco de leite
aliás de café. Talvez o padrinho aceitasse. Se admirou e ficou também feliz, pois nunca, desde quando chegara àquela casa, vira o padrinho sorrir. E agora, o sorriso dele tão bonito, o semblante no seu quieto de paz, os olhos abertos, bem abertos, talvez perscrutando horizontes, acompanhando o seu urubu brilhante. Bem, belo conto, não? Esse conto, então, traz uma história interessante. E a partir, então, da leitura dele, nós vamos questionar aos cursistas e prepará-los para as perguntas e respostas. Essas perguntas, elas serão feitas oralmente e as respostas também, organizando a fala de cada um. É interessante que seja solicitada a participação de todos, e que todo o tempo seja dado. Por isso, aguarde antes de revelar as respostas e prosseguir com as perguntas. Aqui é o momento que você que está conduzindo a formação tem que ter muita paciência e preparo para ouvir os cursistas. Então vamos, tomando como base o conto lido, identifique personagens. Então, agora é momento de aguardar. Então, eu vou identificar os personagens, que é o velho e a afilhada. Nós vamos agora identificar o tempo e exemplificar com elementos do texto. Primeiro, aguarde que os participantes se manifestem dando respostas. Depois, vamos apresentar. Manhã, o dia rompendo, nascente, incandescendo. Fim de tarde, o sol baixo, entra, não entra. Noite, buscar a lamparina que mal clareava. Então, essas são marcas de tempo presente no conto. Agora, nós vamos identificar o conflito. Primeiro, espere que cada participante se manifeste com a sua resposta e depois socialize. Um velho, já doente, se aproximando da morte, que tem como entretenimento contar os urubus. Esse é o conflito que se estabelece. Agora vamos para a identificação, então, do espaço. Lembrando que deve ser dado aqui tempo para que os participantes possam se manifestar. O espaço é a fazenda, o curral, a casa, o alpendre, o quarto, enfim. Essas são as referências de espaço presentes no conto. E agora, qual é o clímax desse conto? Como normalmente essa é uma dificuldade generalizada, aqui é um momento de muito cuidado. É necessário que aqui o formador ele tenha a paciência e a disposição para ouvir muitas respostas e avaliá-la. E só depois de avaliar é que ele vai fechar dizendo que o clímax é o momento em que o velho conta os urubus e falta um deles. Então, esse é o clímax. E nesse momento, pode abrir um espaço para avaliar o clímax do conto. E, se possível, trazer exemplos de outros contos e da identificação do clímax. Aqui pode deixar que o professor, os participantes, os cursistas se manifestem. Ele vai, por exemplo, dizer que o conto lido por ele
há algum tempo, ou lido em sala de aula, ou que ele leu quando estudava, enfim, ou que ele leu recentemente, mesmo nessa formação, ele pode citar o clímax e justificar por que o clímax, né? Bem, agora é o momento, então, de dar continuidade, perguntando qual é o desfecho do conto. Qual é o desfecho? Então, vamos esperar que cada um se manifeste e depois eu vou dizer que o velho, o desfecho é o velho morrer feliz, pois se reencontrou com o urubu que estava faltando. E agora nós vamos direcionar a quarta pergunta. Em sua opinião, por que o velho não sabia o nome da afilhada? E por que a afilhada também não sabia o nome do velho? Depois da participação, nós vamos então ponderar dizendo que pelo fato de o autor querer mostrar a indiferença do relacionamento dos dois. E partindo para a nossa questão número 5, nós vamos conduzir da seguinte forma. No conto lido, o autor escreve as palavras velho e afilhada, com as letras iniciais maiúsculas. Por que, em sua opinião, o autor faz isso? Primeiro, nós vamos ouvir dos cursistas os comentários. E depois vamos dizer que a falta de identidade das personagens centrais da história revela a frieza das relações humanas. Embora os personagens tivessem uma relação próxima, ambos não sabiam seus respectivos nomes. E a sexta questão, que tempo verbal predomina no conto? Em sua opinião, por que isso acontece? Esse é um momento importante para que agora os cursistas possam relacionar os aspectos da língua, os aspectos linguísticos, a gramática, a todas as práticas, que são as práticas de leitura, a prática de oralidade. Então, aqui é o momento que ele vai relacionar o estudo da gramática com o gênero em estudo. Primeiro nós vamos ouvir as respostas e depois nós vamos dizer que o tempo verbal predominante é o passado. No caso, é o pretérito perfeito que mostra as ações concluídas, acabadas. E isso se deve ao fato de que, na maioria das vezes, contamos o que já passou, acontecimentos vividos, acontecimentos passados, porém, nessa história, acontecimentos pontuais e não acontecimentos frequentes no passado. A diferença do pretérito, por exemplo, imperfeito, é que ele nos revela acontecimentos no passado, mas habituais, constantes. Aqui, no conto em estudo, esse pretérito perfeito que foi usado nos revela ações pontuais que aconteceram e finalizaram no passado. Aqui, antes de prosseguirmos, então, é importante lembrar que o caderno educacional, ele traz outros contos muito interessantes, como, por exemplo, Biruta, de Lígia Fagundes Telles, e Ninho de Periquitos, de Hugo de Carvalho Ramos. São trabalhados também exercícios relacionados às características do gênero textual conto, bem como de tempos verbais, um dos conteúdos da prática de análise da língua trabalhados. Cabe ao professor, então, planejar suas aulas de modo que tais atividades possam ser contempladas ou ainda acrescidas de outras, caso julgue necessário. Esse é um momento muito importante.
lembrar ao professor que planejar é exatamente oportunizar a tomada de decisões. Então, o planejamento, ele não pode representar apenas o cumprimento de uma exigência e o preenchimento de um papel. Ele deve representar, sim, uma antecipação das suas aulas. Lembrando que o caderno educacional é uma ferramenta que poderá e, aliás, deverá ser usada nas aulas. Quando ele fizer o planejamento, por exemplo, da leitura do conto Biruta ou da leitura do conto Ninho de Periquitos, ele poderá inserir aí outros contos, poderá aí inserir outras dinâmicas, mas o importante é lembrar ao professor a importância que é o planejar, porque a partir do planejamento ele vai então fazer uma previsão de como será essa aula e tomar as decisões para que essa aula possa acontecer para atender os objetivos de desenvolvimento das competências e habilidades previstas para aquele conteúdo, para o estudo daquele gênero, enfim, para aquela aula. Bem, agora nós chegamos um momento de compartilhar ideias que deram certo. Como já deve ter ficado acertado, né, claro, é o momento de chamar o professor que tem uma experiência de sucesso para compartilhar com os colegas. Nesse momento, é muito importante valorizar e incentivar a participação de todos. Então, agora é o momento da experiência exitosa. É o momento que cabe ao formador promover aqui uma socialização da experiência exitosa. Bom, agora, após a apresentação, então, dessa experiência exitosa pelo professor escolhido pela SUB e a troca de ideias entre os demais professores, nós vamos agora retomar o estudo do gênero conto. Nós vamos começar lendo a primeira parte, dê um clique para que surja, então, o assunto que será visto a seguir. Então, nós vamos assim, o primeiro clique, retomando ao caderno educacional e ao estudo do gênero conto. Veremos agora uma de suas formas mais apreciadas, o conto de mistério. Conto de mistério de Sérgio Porto Stanislau Ponte Preta. Então, o conto de mistério de Sérgio Stanislau Ponte Preta, que se encontra no caderno educacional, na aula 11. Isso está no caderno educacional, aula 11. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com voz cava.
Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado, e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo, uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde no centro via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor. Parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: é este. O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro, depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando avançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e meia hora depois estava em casa a berrar para a mulher: Julieta! Oh, Julieta! Consegui! A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta. Agora, então, vamos à prática de oralidade. Nós vamos aqui, antes da prática de oralidade, você poderá, ao propor a leitura do conto, solicitar essa leitura a uma aluna, a uma cursista participante, ou mesmo uma leitura feita por você. Bem, esse conto, mais uma vez, eu quero lembrar que o conto lido, que acabamos de ler agora, do Stanislau Ponte Preta, ele se encontra no caderno educacional. É importante aqui, durante a leitura, que os cursistas atentem-se para as semelhanças entre esses contos. E agora, nós vamos à prática de oralidade. Nós vamos, então, perguntar aos cursistas qual é o tema do texto. Permitir um tempo para a resposta, lembrando que estamos na prática de oralidade, e gabaritar logo a seguir, dizendo que o tema é a compra de 1 quilo de feijão, como se fosse algo perigoso, mesmo criminoso. Isso se os cursistas não chegarem ao tema. Como se constrói o clima de mistério do conto? Nós vamos dizer que o mistério vai se fazendo a partir de meias informações, situações suspeitas que deixam no ar a possibilidade de que algo inesperado vá acontecer a qualquer momento. Nós vamos para a questão número 3, que aborda: a partir do conto é possível fazer uma descrição dos personagens? Por quê? Não é possível descrever os personagens, porque em nenhum momento aparece uma descrição clara. É como se todo o tempo tentasse se esconder. Bem, e a quarta questão
quanto ao ambiente. Como ele se encaixa nesse mistério do conto? Nós vamos perceber que também o espaço aparece parcialmente descrito, ou então é descrito como sombrio, como perigoso, não é? Bom, aí, após as questões, após a prática de oralidade, nós vamos enumerar os cursistas participantes, não é? Enumerar com os cursistas participantes dessa formação as principais características dos contos de mistério. Então, nós vamos convidá-los a ler o último conto de mistério, que é o caso do cofre arrombado. Quero lembrar que, para a leitura desse conto, é necessário que se convide alguém que tenha uma habilidade de leitura, exatamente para que possa fazer aqui, na verdade, a entonação que tanto enriquece. Essa entonação, ela vai enriquecer o caso do cofre arrombado de Alberto Filho. O inspetor Arruda acaba de receber um telefonema misterioso. A pessoa do outro lado da linha estava desesperada. Por favor, venha depressa. Houve um assalto aqui na rua do Beco 45. Ui, acho que vou desmaiar. E dizendo isso, a ligação foi interrompida. O inspetor ainda escutou o barulho de alguma coisa caindo no chão. Pelo barulho, parecia um corpo. Chegando no local indicado, o inspetor entrou e viu uma pessoa caída no chão ao lado de um biru. Em sua cabeça havia um grande galo, o que indicava que ele fora atingido por alguém. O mesmo ainda estava desacordado. O inspetor aproveitou o tempo para analisar a cena do crime e constatou que um cofre que havia no local fora arrombado e limpo pelo gatuno. O homem, ao acordar, lhe relatou: sou o tesoureiro e o último a sair sempre. Escapei por sorte. Um homem armado entrou na sala e me atingiu com uma coronhada. Ainda consegui alcançar o telefone e, quando estava conversando com o senhor, não mais aguentei e desmaiei, caindo no chão. Após analisar tudo, o inspetor concluiu que ele estava mentindo. O que levou o inspetor a deduzir isso? Bem, qual o mistério a ser resolvido? O mistério é descobrir quem roubou o cofre. Que pistas nos são dadas para a resolução do mistério? O telefonema, a fala do homem, a descrição do local. A conclusão do inspetor, ao final da investigação, é de que o homem estava mentindo. Como ele poderia saber? O inspetor Arruda sabe que o tesoureiro está mentindo, porque se tudo tivesse acontecido como ele dissera, o telefone não poderia estar intocado sobre o gancho. Bem, depois da prática de oralidade, nós vamos observar que é importante a participação dos cursistas para a identificação das principais características dos contos de mistério. Então, nós vamos aqui observar que ele é um texto narrativo ficcional, que tem por finalidade emocionar, entreter, divertir, surpreender. O narrador, muitas vezes, ele é também personagem. Essas são características de todos os contos, de uma maneira geral, e, com certeza, são características também do conto de enigma, né? O conto de mistério. Então, o narrador, muitas vezes, ele pode ser personagem. A narrativa, ela se estrutura de forma a criar expectativa e suspense.
É aqui que se define, então, o conto de mistério. Os ambientes retratados são sombrios, noturnos, macabros, mórbidos, povoados por indivíduos estranhos. Olha que característica importante dos contos de mistérios. O suspense, o medo, o desejo de saber são ingredientes importantes na trama, que também caracteriza o conto de mistério. A investigação do enigma corresponde ao foco principal da história. E agora, nós vamos propor aqui aos cursistas a leitura de mais um conto. E aqui você vai poder usar também de uma estratégia de leitura que você pode escolher, ou feita por você mesma, ou então você poderá acionar alguém, algum cursista que esteja na sala, para ler o conto O Incrível Enigma do Galinheiro. Após a leitura, então, desse conto, nós vamos aqui, O Incrível Enigma do Galinheiro, de Marcos Reis. Após a leitura desse conto, então, nós vamos apresentar aí alguns sites, colocando como hiperlink, e é importante que ele esteja pronto para ser acessado. Nós vamos explicar que se trata de um site português e talvez por isso não deva ter trabalhado, diretamente com os alunos, mas que é bastante interessante e traz boas ideias que poderão ser adaptadas pelo professor para o trabalho em sala, tanto quanto as características do conto de mistério, quanto aos tempos verbais, outras questões de análise da língua. Também fica aí a sugestão, se o professor conhecer outros sites interessantes, poderá compartilhar com os colegas, ou quem sabe, juntos poderão criar nos moldes do que foi apresentado então. Bem, agora, nosso segundo dia, nós vamos sistematizar os conhecimentos. Nós agora vamos produzir um conto, porque nós estamos agora na prática de escrita. É a prática de escrita que nós iremos agora vivenciar. Então, chegou o momento de sistematizar o conhecimento que foi adquirido ao longo do dia de ontem, não é? Então, nós adquirimos o conhecimento até agora, até esse momento. E, para tanto, nós vamos produzir um conto dentro da prática de escrita agora, colocando aqui nessa prática de escrita tudo aquilo que vivenciamos nessa formação. Então, nesse momento, optamos por uma produção coletiva, uma vez que ainda estamos longe de encerrar as aulas do caderno sobre o gênero. O próximo passo de produção escrita será a produção individual e então a reescrita ao fim do processo. Então, elas não se encerram agora, porque nós pegamos apenas algumas aulas pontuais do início do trabalho com gênero conto para demonstrar o desenvolvimento de uma aula a partir de um planejamento. Então, a produção coletiva agora é importante que todos tenham acesso à participação, não é? A ideia é que cada grupo se responsabilize por pensar e elaborar um elemento característico do grupo. Por exemplo, o grupo 1 vai trabalhar o espaço, o grupo 2 trabalha o tempo, o grupo 3 personagens, o grupo 4 o enredo e o grupo 5 narrador. Os grupos terão 5 minutos para pensarem sobre as características de seus elementos. A produção será coletiva e um escriba deverá ser escolhido para redigir a história.
Bem, peça então agora, nesse momento, que os grupos voltem a se reunir. Diga que os grupos terão 5 minutos para imaginarem o que lhes foi solicitado. Caso queiram, podem fazer anotações para não se esquecerem. Deverá ser escolhido alguém para digitar, né, ou então alguém do grupo, né, que ficará responsável para digitar as ideias do grupo que, em ordem, serão ditadas de modo a compor o conto de mistério do grupo. Agora, nós vamos ler o slide e falar da importância de que o professor conheça o material, que é o currículo e o caderno educacional, para planejar suas aulas, pois somente assim ele poderá adequar suas aulas à realidade de sua sala, dos seus alunos, na sua regional. É importante que se considere aqui toda a diversidade com a qual você trabalha, para que, usando do currículo e do caderno educacional, você possa fazer uma aula capaz de atender, de chegar até seus alunos e desenvolver as competências pretendidas, os conjuntos de habilidades exigidas para aquela competência. Encerrando, mas sem finalizar, como ficou claro, o trabalho com gênero conto não esgotou todas as aulas do caderno educacional. Todas as aulas não foram esgotadas. Ainda há muito que ser visto. Procuramos, nesse pequeno espaço de tempo, vivenciar de modos diferenciados as propostas, mostrando que o professor tem liberdade de ministrar suas aulas de modo a torná-las mais atrativas e ou eficientes, de acordo com a sua própria realidade. Para tanto, é necessário que conheça o material a ser trabalhado e se disponha a realmente planejá-las. Lembrando que conhecer o material e planejar precisa ser antecedente à aula acontecida. Bem, então, antes da nossa conclusão, antes de encerrar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, eu preciso aproveitar desta oportunidade para algumas informações sobre a 4ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. Bem, o concurso, o lugar onde vivo. O gênero é poema, memórias literárias, crônica e artigo de opinião. Escolas públicas, anos participantes. 5º e 6º anos do ensino fundamental, 7º e 8º anos do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental, 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. Quem é que participa? Professores de escolas públicas de todo o país, secretarias de educação municipais e estaduais, escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio, alunos do 5º ano do ensino fundamental a 3ª série do ensino médio. Por que participar? Tem a oportunidade de refletir sobre a prática de compreender a função social da escrita
e apropriar-se da metodologia da sequência didática para o ensino de gêneros textuais. Aproxima-se da comunidade, da escola, envolvendo-se no processo de aprendizagem, tem seus saberes reconhecidos. E para o aluno, amplia a competência na linguagem oral, na leitura e na escrita. Aprende a produzir um gênero de texto, favorecendo a melhoria da qualidade da escrita e aprofunda o olhar sobre o lugar onde vive. E assim, dessa forma, encerramos mais uma formação, dizendo a vocês obrigada e até a próxima. Esse obrigada é um obrigada carinhosa, carinhoso, da professora Joanede. Obrigada, formadores, obrigada, cursistas, e que 2014 seja um ano de desafio para a escola pública em Goiás e que nós possamos crescer e ter oportunidade de realizar os nossos projetos e que os planos, o nosso planejamento consiga atingir ao máximo das competências e habilidades previstas. Um bom ano, um bom trabalho a todas, a todos. Obrigada.